Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor bendito, Senhor Deus eterno, nós queremos te louvar, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa para estudar a tua palavra, para aprender um pouco mais. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá para entender e para estar aprendendo um pouco mais. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, os que vieram nessa noite, os que estão chegando, Senhor Deus, aqueles que não puderam vir também. Alcança-os, Senhor Deus, com a tua glória, com o teu poder, com a tua graça. Fala conosco, nos dá instrução, Senhor Deus. Eu preciso da instrução do teu Santo Espírito para poder falar alguma coisa aqui nessa noite. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos neste momento, irmão. Então vamos aí para a nossa aula 4. Nossa aula 4, que será a teologia sistemática 4, né? Aula 4, missiologia, a igreja e a missão. Preste atenção numa coisa aqui, irmãos. O pastor Ciro, que é o autor desse livro aqui, né? O comentarista desse livro aqui, ele prefere falar assim, a igreja com a missiologia, porque os irmãos repararam aí que as duas aulas, elas estão grudadas uma na outra. Por quê, irmãos? Porque não tem como falar de igreja sem falar de missões. Não tem como falar, porque missões é algo que a igreja tem que fazer. Se a igreja não fizer, ela está passando por cima de um mandamento de Jesus Cristo, tá? Então por isso que essas duas aulas, elas estão grudadas uma na outra, estão emaranhadas mesmo, uma na outra, tá? E é essa a razão da gente falar aqui. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, Mateus, bastante conhecido, Mateus capítulo 28, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, irmãos, esse texto é o texto-chave de missões. Não tem como a gente pensar em missões sem olhar para esse texto aqui, que é a grande comissão, o ide do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e não tem como a gente fazer aqui um estudo aprofundado aqui desse texto, mas a gente pode passar aqui rapidamente algumas coisas. Primeiro, quem é que estava mandando? Era Jesus. A Bíblia vai dizer que é Jesus que chega e fala, porque, irmãos, a igreja é dele, e a obra também é dele, né? E ele vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse poder, irmãos, o que ele estava dizendo aqui é que ele não deixou de ser Deus, e ele não deixou de ter poder, mas agora chegou o momento dele estar sendo glorificado, como ele mesmo vai dizer ao Pai: glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então ele foi glorificado, tá? E aí, irmãos, versículo 19 vai dizer assim: portanto, ide. Então, irmãos, tem um ide, é Jesus que está mandando, não é o pastor que está mandando, não é o líder que está mandando, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela tem que cumprir esse ide, irmãos, não é uma obrigação, não, é um dever da igreja, tá? Ide fazer o que? Fazer o que? Ensinar, tá? Ensinar. E aí uma vez a Fernanda perguntou aqui sobre
pregar e ensinar. Pregar está dentro de ensinar, tá? Queira ou não queira. Quando você ensina também, você não deixa de estar pregando. Só que a pregação, ela é diferente nesse ponto. A pregação, ela é mais enfática, é mais aqui. Agora, o ensinar é quando você senta com a pessoa. O ensinar é quando você se dispõe ali a falar, olha, é esse aqui o caminho, é isso aqui. Então, a igreja, além de ir, não é só ir, irmãos, é ensinar. E aqui está falando do quê? De discipulado. Porque não adianta, eu continuo batendo na mesma tecla. Nós, irmãos, assembleianos, nós ganhamos muitas almas. Nós continuamos, irmãos, sendo a igreja brasileira que mais ganha almas. Só que nós perdemos muitas almas também. E perdemos por quê? Porque nós não temos um bom discipulado. Eu continuo batendo na mesma tecla e falo na escola dominical isso aí de vez em quando também. Esses dias nós tivemos uma aula que falava sobre isso aí. E o discipulado já começa no dia que a pessoa aceita Jesus como Salvador. Então, eu já falei isso aqui na sala de aula. Então, irmãos, se não acontece aqui, a pessoa não vai voltar mais para a igreja. E como acontece, irmão? Se a gente for fazer aí colocar a nossa mente aí, quem sabe, de uns 6 meses para cá, eu estou exagerando ainda, de 6 meses para cá, quantas pessoas aceitaram Jesus aqui? Os irmãos lembram, né? Muitas pessoas que vieram aqui à frente, aceitaram Jesus. Agora pergunta, onde estão? Né? Aí isso é falha do pastor? Não, falha nossa. Falha nossa, da igreja, tá? O certo mesmo era você já pegar, já ter um livretozinho, para você dar para essa pessoa, para você conversar com essa pessoa, já marcar na segunda-feira para ir atrás dessa pessoa já. Mas a gente, infelizmente, irmão, isso eu falo como igreja, a gente deixa muito a desejar, tá? Então, ensinando o que? A quem? Todas as nações, tá? E aí ele vai dizer, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem gente que diz que o nosso batismo é errado, porque nós batizamos em nome de, aqui nesse caso aqui, o único que aparece aqui com nome é Jesus, né? Então o batismo tem que ser em nome de Jesus. Pai é título e Espírito Santo é título. Tem seitas aí que diz isso aí, que nós estamos errados, porque nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, quem foi que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E quando diz lá em Atos dos Apóstolos assim, olha, vocês em vários versículos lá diz assim, olha, batizando em nome de Jesus, que foram batizados em nome de Jesus, tá? Mas ali, irmãos, não tem confusão nenhuma. Ali é o batismo ordenado por Jesus Cristo, tá? Então quando alguém vier, irmão, e você vai ser barrado por essas pessoas aí, cedo ou mais tarde, eles vão dizer que o nosso batismo é errado, porque nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos, é Jesus que mandou, é no nome de Jesus, é na autoridade de Jesus Cristo, mas nós batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E ele vai dizer, encerrar aqui, para a gente encerrar aqui para ir para a aula, ele vai dizer, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele torna a falar de novo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, tá? Olha, o que Jesus falou, você tem que cumprir, você vai cumprir. É isso que é ser discípulo do Senhor Jesus. E ele encerra, irmãos, com uma segurança, dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, além dele fazer isso tudo, ele vai dizer no finalzinho, olha, não se preocupem, eu estou do lado de vocês, né? Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa é esse texto de Mateus capítulo 28, tá? Então nós vamos falar sobre missiologia, irmãos. Nós vimos aí, né, todas as lições aqui desse módulo. A lição 1, Eclesiologia, a doutrina da igreja, parte 1, depois a parte 2, a parte 3, e hoje a missiologia, a igreja e a missão, parte 1, e
próxima segunda-feira, se Deus permitir, a igreja e a missão, a parte 2, tá? E aí vai ser aquela aula e logo após a aplicação da nossa prova, tá bom? Vamos aí então, irmãos, o panorama da nossa aula. Os irmãos notaram que desde o início, irmãos, nós estamos caminhando por capítulo, tá? E como está ligado eclesiologia com missiologia, nós observamos aqui que nós já estamos no capítulo 10, tá? E aí nós vamos ver, capítulo 10, a igreja e a missiologia urbana. Capítulo 11, a igreja e as missões transculturais. Capítulo 12, a igreja e o denominacionalismo. Capítulo 13, a igreja e o trabalho feminino. Preste atenção, irmãos, talvez aqui fique meio vago aqui, essa questão aqui, não estou desfazendo da questão do trabalho feminino, mas nós estamos falando de missiologia, e aí no final ele vai falar sobre o trabalho feminino. Talvez para alguns ficou meio assim, vago. Não, irmão, mas o trabalho que nós exercemos aqui na portaria, o trabalho que nós exercemos dentro da igreja, também é missões, tá? Também é missões. E aí ele trata sobre essa questão do trabalho feminino, como nós vamos ver aqui no final, tá bom? Vamos aí para a nossa introdução, a igreja e a missiologia urbana, tá? E aqui, irmãos, eu não vou ficar fazendo questão de ler muitas coisas aqui não. O que ele trata aqui no início é sobre a dificuldade que a igreja hoje está enfrentando para a pregação da palavra de Deus. Hoje, irmãos, as cidades estão crescendo de uma forma assustadora e, infelizmente, junto com o crescimento dessas cidades, estão vindo também alguns problemas que nós vamos ver aqui logo mais à frente, tá? Mas não é por causa disso, irmãos, que a igreja tem que ficar dormindo. A igreja e a igreja, irmãos, ela não pode trabalhar como trabalhava há muitos anos atrás. Irmãos, era de um jeito. Hoje as coisas mudaram um pouco. Quer ver um exemplo? Eu nunca vi tanto condomínio, uma cidade com tanto condomínio como Valparaíso. Agora, é fácil, pastor Giovanni, entrar num condomínio para pregar? Não é fácil. Por quê? Por causa da segurança. E isso é uma exigência, inclusive, dos próprios condôminos. Então, quem é que vai evangelizar lá dentro? Só quem mora lá dentro. Não tem como a igreja ir e falar assim, abra a porta aí, o portão do condomínio para a gente poder entrar. Não vai entrar. Tem condomínio, como é o meu caso lá, que eles não permitem você fazer culto, tá? Eles não permitem. Outros condomínios por aí, outros já permitem, e por aí vai. Então são dificuldades que nós estamos enfrentando, que há muito tempo atrás não tinha essa dificuldade. Então ele vai falar basicamente sobre isso, sobre esse fluxo migratório. As cidades estão crescendo muito. Eu estou há pouco tempo aqui no Valparaíso, mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já está aqui há muito tempo e pegou esse lugar aqui com poucas casas, né? Mas de uma hora para outra, irmãos, virou uma cidade gigante, tanto desse lado aqui como do lado de lá, e por aí vai. Então, mas a igreja, irmãos, ela não pode ficar assim, está crescendo, isso é bom até quando? Por isso que a igreja tem que montar estratégias de evangelismo. Pastor, é fácil fazer isso aí? Não estou dizendo que é fácil, mas você tem que acompanhar o crescimento, a igreja tem que acompanhar o crescimento da cidade, tá? É basicamente o que ele fala aqui nesse início, tá? E aí vamos para o ponto 1 aqui, da igreja e a missiologia urbana, a estratégia urbana de Paulo. E aí ele vai tratar aqui, irmãos, como que Paulo ele trabalhava, tá? E aqui vai dizer no início, para se conhecer como a igreja pode desempenhar bem o seu papel como comunidade terapêutica na URB, né? URB,
está falando mesmo de local habitado, né? Na urbe pós-moderna, nada melhor do que descobrir a metodologia empregada pelo apóstolo Paulo. Irmãos, como que Paulo trabalhava? E uma coisa que vai chamar a atenção aqui é o jeito de Paulo chegar nas cidades. E naquela época, irmãos, já existia grandes cidades para a época, né? Para a época. E Paulo, irmãos, ele ia para as cidadezinhas ou ele ia para as grandes cidades? Ele ia para as grandes cidades, porque tinha uma estratégia, tá? Não que seja errado, irmãos, a gente evangelizar a chácara. Não, você pode evangelizar. Mas Paulo, o que ele fazia? Ele ia para esses grandes centros. Por quê? Porque, irmãos, Paulo, ele era um homem preparado para trabalhar num centro muito grande. E ele também, automaticamente, ele sabia trabalhar também nos lugares pequenos. Mas através dele chegar nesses lugares grandes, ele, com toda certeza, ele ia... através da pregação da palavra de Deus, ele ia conseguir discípulos, quem sabe, muito mais fácil do que ele pregar em um lugar pequeno. E um lugar pequeno, irmãos, não ia influenciar no lugar grande. Por isso que ele pregou nesses lugares aqui. E aí, a primeira observação é que ele procurava instalar-se nos grandes centros, onde a mensagem seria mais bem repercutida, para então irradiar-se pelas regiões adjacentes. E nós temos aí essas cidades grandes, algumas delas aí, nós temos aí no livro, né? Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, tá? Todas essas cidades eram cidades grandes. Paulo pregou em Éfeso. Paulo pregou, irmãos, ali aonde era o ninho do diabo, né? Ali tinha o culto à deusa Diana em Éfeso, tá? Então ele procurou esses lugares aí. Só citando um exemplo aqui, é como se você fosse para um local de idolatria e fosse justamente nesse lugar onde você iria pregar, tá? Temos um exemplo aqui, você vai para o Nordeste ali, tem lugares no Nordeste, irmãos, que se você chegar lá para pregar no meio da praça, você é escorraçado, você é perseguido, porque, e principalmente se você falar de Padim Cício, você morre, irmão, tá? Então, e Paulo, irmãos, ele dá uma estratégia muito grande quando ele está lá em Atenas, não é isso? Ele chega lá e vai passando assim, tem vários deuses, aí ele vê lá um local em aberto e dito lá assim, esse lugar aqui é destinado ao Deus desconhecido. Ele falou, é aqui que eu vou falar. Ele falou, olha, gente, aqui eu conheço esse Deus aqui, Aí todo mundo, não é possível, você conhece o Deus desconhecido? Eu conheço o Deus desconhecido. Aí todo mundo foi chegando, irmão, foi chegando ali para ouvir, porque eles viviam disso, né, de notícias, de novas, né, de novidades. Aí Paulo, não, eu conheço ele, eu falo com ele todo dia, né? Olha, ele é o Criador dos céus e da terra, ele manda nesses deuses tudo aqui, tá? Ele é o maioral dos deuses, e por aí vai. O povo foi ali se empolgando com a palavra de Paulo, irmãos. Mas aí, no finalzinho da palavra dele, ele vai falar sobre, e ele é aquele que ressuscita dos mortos, aquele que está morto, ele ressuscita, e ele vai ressuscitar todos num dia preparado. Aí quando ele falou sobre a ressurreição, o povo, olha, depois nós vamos te ouvir sobre isso aí, viu? Vamos te ouvir sobre isso aí. Foram saindo todo mundo, mas ali, irmãos, 3 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, e foi através dessas 3 pessoas que o Evangelho foi expandido. Olha, irmão, não foi multidão, não foi na pregação de 3.000 almas, de 4.000 almas, de 5.000 almas. 3 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, e essas 3 pessoas que levaram o Evangelho, ajudaram a Paulo. Olha que coisa, irmão. Então, como que é
como que era a pregação. E aí, só uma curiosidade, Paulo, ele faz em quantas grandes viagens? Nós sabemos que as viagens missionárias mesmo, com Paulo livre, foram 3, tá? Mas aí nós temos a quarta. Qual? A que ele está preso, que está indo para onde? Para Roma. Ah, mas foi uma grande viagem de Paulo? Foi. Eles pararam em uma ilha, por causa de Paulo, que uma serpente mordeu ele ali, ele não morreu. O chefe daquela ilha e todas aquelas pessoas ali aceitaram a Jesus como Salvador, tá? E, irmãos, ali foi uma grande viagem dele também, mesmo indo para Roma, para ser preso, tá? Para ficar preso, tá? Então foi uma grande viagem, a quarta. E aí nós sabemos muito bem, irmãos, que Atos não termina ali com Paulo numa casa, mas os estudiosos e os primeiros pais dizem que depois disso Paulo ainda fez uma outra viagem, a 5ª viagem. Essa foi uma viagem missionária rápida, e aí depois ele voltou preso de novo, e aí ele teve a cabeça decapitada, né? Então Paulo fez 5 grandes viagens, né? Irradiando a partir dos grandes centros, o inchamento das grandes cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Cidade do México, Tóquio, né? Esse aqui é o ponto 2, e outras do mesmo porte, geram desafios. Quais são esses desafios que aí são citados, irmãos, que a igreja tem que encarar com tenacidade? O primeiro deles é a diversificação cultural. São chamados, irmãos, são as culturas, e nós estamos cercados disso aqui, irmãos, de culturas, tá? E que é chamado de tribos. Qual é a tua tribo? Né? As pessoas falam muito sobre isso aí, irmão, é porque nós estamos aqui no meio evangélico, mas as pessoas falam muito sobre isso aí. Falam, qual é a tua tribo? Não é tribo de índio não, irmão. É como se dizer, qual é a tua cultura? Em que você se apega? Tá? E aí eu fiz questão de botar isso aqui para ilustrar sobre cada um ali com um tipo de segmento. Irmão, a igreja tem que saber trabalhar com essas pessoas aqui. E fazendo o quê? Falando a linguagem deles? Irmão, eu não vejo como necessidade de... E aí, bicho? Né? Aí a igreja também falando, e aí, bicho? Para que isso? Jesus mudou a conversa dele? Os apóstolos mudaram as conversas deles, as vozes dele, começar a falar igual o maconheiro? Não precisa disso, irmão. Fala igual você fala aqui dentro da igreja. Não precisa disso não. Tem gente que a gente precisa mudar aqui, não sei o que, a gente tem que mudar a nossa música para... Irmão, pode ter certeza absoluta, irmão, a música que ela é inspirada por Deus, ela vai falar o coração de qualquer pessoa, basta aquela pessoa dar lugar, tá? Então, são a diversificação cultural. Outro desafio é a falta de oportunidade social, ou seja, a distância entre o pobre e o rico, sendo que o pobre, ele não chega até a base, e isso é uma dificuldade, irmãos. Quer ver um exemplo clássico? Irmão, por onde eu ando, aí eu estou assim, andando, aí eu olho para trás, aí eu procuro a Eliette, a Eliette está lá atrás, falando para a pessoa de Jesus. Aí ela chega lá assim, esse dia mesmo, saindo da padaria, aí tinha um rapaz lá na porta, aí ela voltou, falou com ele, aí ela falou assim, eu fui falar de Jesus para ele, eu falei assim, Jesus te ama e te chama. Aí ele falou assim, então me dá uma moeda. Ou seja, irmão, você encontra essa dificuldade porque as pessoas não estão querendo saber de Jesus, elas estão querendo dinheiro, e às vezes é um dinheiro para fazer alguma coisa, comprar uma coisa que você mesmo está ali, como é que fala? Combatendo, mas você está ajudando ele a
a se drogar. Tá? Eu gosto muito, eu sou bem franco, irmão. A pessoa vem pedir alguma coisa, e se eu estiver num restaurante, se eu estiver numa padaria, eu falo, olha, dinheiro eu não te dou não, mas você quer comer alguma coisa? Aí eu quero, então pode escolher aí. Moça, o que ele quiser aí, dá para ele. Pronto. Agora você vai dar dinheiro, irmãos, eu sei que, pastor, mas isso aí é bíblico, não sei. Aonde me mostra na Bíblia isso aí? Para hoje. E às vezes, irmão, você sabe que aquela pessoa, ela tá com um bafo ali, assim, você sabe que ele vai levar, que ele vai pegar o teu dinheiro para comprar uma 51. Para comprar uma pinga. Me ajuda aí, me dá um dinheiro aí, irmão, para comprar uma pinga. E tem gente que dá, irmão. Então, eu sei, e outra coisa, irmão, agora, eu conheço um pastor que ele troca R$10 em moedas, e ele anda ali no carro dele, naquele lugarzinho ali, entre o câmbio, cheio de moeda, para dar para as pessoas na rua. Irmão, você quer dar o teu carro para a pessoa? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só falo sobre a minha pessoa. Eu gosto sempre de ajudar, se for o caso. Até, irmão, já estou até... você vai ali no supermercado, no açaí. Você encontra, eu já encontrei várias vezes a mesma mulher, uma senhora, bem velhinha, e ela está com um pacotinho de feijão na mão, um arroz. Aí ela fala assim, me ajuda a comprar, né? Irmão, ela não está comprando arroz, não, ela está todo dia. Esse dia eu escutei um rapaz falar assim, ela todo dia está aqui, ó. Às vezes leva o arroz, irmão, um café que vale ouro hoje, e vai vender ali na frente, trocar por droga. Pode ter certeza absoluta, irmão, hoje, no dia que nós estamos vivendo aqui, o maconheiro ali, o vendedor de droga, irmão, não pensa duas vezes se chegar com um pacote de café, na hora, você é cliente especial aqui. Então, cuidado com isso, esse é só um conselho, tá? Outro desafio, irmãos, é o materialismo. O materialismo, o que é? Essa busca pelo que é material. O materialismo, ele aliena o rico, né? Ou seja, a riqueza, e o pobre, irmãos, também ele fica alienado, porque ele põe na mente dele somente o que? Comida. Mas Jesus mesmo, ele vai dizer que nós não podemos ficar preocupados, ansiosos pelo que nós vamos comer. É Jesus que diz isso, irmão. É Jesus. Eu estava falando com uma pessoa um dia, eu falei, olha, eu desafio a você me mostrar um crente fiel mendigando. Porque sabe por que eu desafio? Porque a Bíblia mesmo vai dizer, o próprio salmista ele vai dizer, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar um pão. É do mesmo jeito, eu nunca vi um verdadeiro policial, eu falava isso quando eu estava nativo, eu nunca vi um verdadeiro policial sentado no meio-fio, um verdadeiro policial. Vocês já viram um policial sentado no meio-fio? Um policial decente, tá? Porque tem, irmão, tem uns carga torta aí. Não, é padaria porque policial come. Perguntaram para um coronel uma vez, a repórter perguntou para ela assim, os policiais eles vão muito na padaria, e o coronel falou assim, policial ele come. O policial ele toma café da manhã, tá pronto. Não, mas sempre paga. Então, irmãos, o verdadeiro crente, aquele que espera no Senhor, irmão, alguém vai chegar na porta com uma dúzia de ovos, alguém vai, irmão, não mendiga. E outra coisa, irmão, a igreja também faz missões ajudando, porque não tem como ajudar uma pessoa com cesta básica se a pessoa não chega e fala, pastor, pode me ajudar?
pronto, não vai passar fome, tá? Então essa diferença sobre o materialismo em si. E as novas tendências sociais, tá? E aí nós temos o divórcio, nós temos aí, irmãos, os novos conceitos de família. E o que eu acho interessante, irmão, olha, esse dia eu estava conversando com a Eliette. Você chega para pessoas, você chega para pessoas que são adeptas, né, do homossexualismo, e você fala assim: olha, Jesus te ama. Hoje as pessoas pegam que você está dizendo que Jesus, ele ama ela daquele jeito e com o pecado dele, com o pecado dela. Por incrível que pareça, irmão, olha, até numa palavra, Jesus te ama, hoje nós temos que pensar muito bem em falar, porque as pessoas estão pegando que ele te ama do jeito que você é, com o pecado que você está praticando, tá? Olha como hoje está difícil. Antigamente você falava Jesus te ama para a pessoa derramava em lágrima. Hoje a pessoa, não, eu sei, a nós todos. É sempre de jeito, a nós todos. Então, irmãos, ou nós mudamos as nossas estratégias. Aí a Eliette gosta de falar assim: Jesus te ama, aí e te chama, né? Então um acréscimo aí. Aí divórcio, conceito de família, irmãos, mulher com mulher, e aí eles dizem, é uma família. Homem com homem é uma família, né? E por aí, não se espante, irmão, não se espante daqui a alguns dias alguém dizer que uma mulher e um animal, né, um jumento, um boi, sei lá o que é uma família. Não se espante, porque eles querem enfiar goela abaixo, e isso é um desafio que a igreja tem que enfrentar na hora de evangelizar. É muito difícil. E daqui que foi falado, né, a questão do aborto em si, e a questão da fornicação ou do adultério, tá? E a questão do aborto, irmão, nós entramos aí num debate muito grande. Nós somos a favor do aborto ou nós não somos a favor do aborto? Ou nós somos a favor do aborto em alguns casos, né? Aí no caso de estupro, aí entra uma questão que a igreja tem que responder, tá? Agora, a gente sempre pergunta assim: o que a criança vítima de um estupro tem de culpa para poder ser triturada, cortada com uma tesoura lá dentro do ventre da mãe, né? Então, não era melhor essa mulher receber essa criança e dar essa criança, pôr para adotar? Quem sabe até mesmo na hora da criança sair, ela pega um amor por essa criança, né? E tem várias pessoas vítimas de estupro que hoje estão inclusive dentro da igreja. Aí explica assim um pouco a militância em que áreas, assim, pra gente. Por exemplo, assim, eu estava falando que eu gostava de usar blusa de banda mundana, por exemplo, Queen, Beatles, eu não gostava de usar. Aí a pessoa falou, não, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, assim, começou a falar, mas eu falei, não, tem um problema seu. Entra-se na questão que foi falado na segunda passada sobre o relativismo. Isso é errado? Não, mas não é errado. Olha, vamos olhar por esse lado? Aí nós estamos vendo, inclusive, eu vou ter que falar, né, mas esse vocalista do Voz da Verdade dizendo que as músicas dele, algumas são inspiradas em Raul Seixas, em Beatles. E aí eu estava vendo um vídeo ontem de algumas músicas deles, que a entrada do hino, pastor, é plágio. É plágio de músicas dos Beatles, de show do rock, inclusive aquele Que Deus é esse? Oh, oh. Aí mostra lá uma mulher cantando, uma roqueira cantando do mesmo jeito, e essa música há muito tempo, tá? Então, o relativismo é brabo, isso aí é o relativismo. Porque, irmão, não tem inspiração. Eles não vão buscar inspiração. Eles vão buscar inspiração em quê? Nas músicas mundanas.
e nós vamos cantar essas músicas de tabela, né? Não, o negócio é ter dinheiro e deixar o povo à vontade, né? E por último aqui, a questão da fornicação e do adultério. Tem lugares por aí que a pessoa, se você for falar sobre isso aqui, é arrumar confusão, porque, para começar, irmãos, principalmente homens, eles tem uns aí que não querem nem casar, justamente para não ter uma responsabilidade com o casamento, e também porque ele tem as filiais, tem a matriz, né? E tem as filiais. A gente fala muito isso aí, né? No meio policial, né? Outro desafio, irmão, são os avanços, o avanço das seitas, tá? E está crescendo, irmão, está crescendo muito e assustadoramente, tá? Aí nós temos aí dois aí, né? Os mormons também têm crescido bastante, é uma potência, e tem aqueles ali que gostam de bater na porta da casa dos outros aí, né? Os testemunhos de Jeová, olha a carinha deles aí, né? E por fim, irmãos, a crescente. Aí. Pastor. Irmãos, isso são estratégias. Já pensou se a igreja fizesse isso também, entregar folheto? Ali eles estão vendendo as suas literaturas, e faz parte, inclusive, irmãos, do processo de salvação deles, tá? Agora deixa eu falar uma coisa aqui, pastor Giovanni, eu estava deixando para mostrar um dia, numa reunião, quem sabe, eu estava lá em Goianésia, irmãos, e aí a minha irmã pegou e me mostrou um bilhetinho assim, com uma florzinha, sabe? A pessoa fez um bilhetinho, fez uma florzinha de papel mesmo, e escrita a caneta, irmãos, dizendo assim: olha, você é muito importante, Jesus morreu por você, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, e não sei o que e tal, tá aí falando. No final está lá escrito assim: olha, se você quiser saber mais, acesse o site jw.org. Aí eu, gente do céu, testemunha de Jeová, ela escrevendo, irmãos, uma carta à mão e colocando dentro das caixinhas das casas, escrevendo, irmão, escrevendo uma carta desse tamanho. Eu imagino quantas cartas aquela pessoa escreveu, irmão, na caneta, não foi tirando cópia. E isso aí, irmãos, eu com todo respeito, é um tapa na minha cara, que a gente tem folheto, irmão, impresso, e a gente não evangeliza. Oi, né? Ó, você quer essa literatura? Pronto, entrou no site ali e acabou, você já foi engodado. Vamos lá? Seixinoye, né? Se você quer saber que é Deus Mãe, Pai e alguma coisa assim, mas é Deus Mãe que eles falam que Deus também é mãe. Alguma coisa. Deve ser Seixinoye, né? Deve ser Seixinoye. Então, irmãos, são desafios, irmãos. E preste atenção numa coisa: a igreja também tem que se preocupar que nós estamos evangelizando, e tem igrejas por aí que, quando fica sabendo que a pessoa aceitou a Jesus, eles vão lá, aí eles vão lá na pessoa para levar para a igreja deles. Você evangelizou e a pessoa tira aquela pessoa, pesca em aquário, né? E o último aí, irmãos, a crescente solidão humana, que é chamada de solidão cósmica. E aí nós temos, eu fiz questão aqui de mostrar
3 exemplos aqui. Aí tem esse cidadão aqui que está dentro de casa. Irmãos, essas pessoas, elas não querem ser evangelizadas. Ela vive no mundo dela, no mundo de solidão delas ali, tá? E aquele ali do meio ali é engraçado. É um velório, né? Aí a moça chega lá e fala assim: olha, ele tinha 2.000 amigos no Facebook, pensei que ia ter mais gente aqui. Olha, irmãos, os amigos das pessoas são quantos tem no Facebook. E tem gente, irmãos, que se vê diminuindo o número de seguidor dele, acabou, irmão. Acabou, não tenho amigo mais. Eu vou me matar, eu vou dar cabo da minha vida, porque o mundo dessas pessoas não é real mais. Tem uma outra gravura que eu ia colocar aqui também, é um cidadão conversando com a mulher no celular, na mesa, e falando ali, e o garçom curtindo, os 3 ali, irmãos, falando pelo celular. Então, irmãos, aí a outra aqui é isso aqui, ó, a internet, irmãos, e a realidade. Olha lá, na internet, irmão, irmão, o Facebook, o Instagram, é um lugar só de gente feliz, mas infelizmente a realidade é outra, tá? E nós temos que saber trabalhar com isso aqui também. 10.3, as estratégias da igreja para o mundo urbano. A igreja consciente de suas responsabilidades, capacidade pelo poder do Espírito Santo, há de estar pronta para ser obediente à visão de Deus e transpor todas as barreiras para ser relevante com a mensagem de Cristo. Assim como Paulo, irmãos, ele vai dizer ali em Atos capítulo 26, 19, ele vai falar para o rei, ele vai dizer: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então a igreja, ela tem que saber, tem que ter essa visão multiministerial, né? E estar presente em todas as circunstâncias. Vamos aí para as missões transculturais, irmãos, a igreja e as missões transculturais. O que é missão transcultural? A missão local é a igreja trabalhando aqui, mas a missão transcultural, irmãos, é aquela que transpõe uma cultura, tá? Transpõe uma cultura, e geralmente isso acontece quando você sai do seu país. Agora, dentro do país também tem pessoas que têm culturas que você tem que a igreja tem que saber transpor essas culturas, tá? Ele vai citar aqui, irmãos, Apocalipse, tá? Um texto bastante conhecido sobre ali o Apocalipse capítulo 5, sobre os juízos que vão ser derramados sobre a terra. Mas o que ele chama a atenção ali, irmãos, é a figura do Cordeiro e também a palavra que está escrito no capítulo 5, versículo 5, né? Que vai falar lá sobre as 4 nações, as 4 pessoas que nós temos que alcançar. Vamos ler aqui, irmãos, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, só para a gente frisar aqui o que nós estamos falando. Capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és, quem? O Cordeiro, né? Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens, e aqui homens no sentido geral, tá? Homens e mulheres, homens de toda, olha, 1 tribo, 2 língua, 3 povo e nação. 4 tipos de pessoas, 4 segmentos, podemos falar dessa forma. E aí nós observamos que isso tudo aqui, irmãos, fala sobre missão transcultural, porque nesse ponto aqui, a igreja já saiu aqui da terra, mas queira ou não queira, irmãos, o objetivo da evangelização, ele vai ser alcançado. Não se sabe, irmãos, se em meios bondosos, vamos falar dessa forma, né? Os meios, como nós estamos aqui hoje, pode se pregar em qualquer lugar hoje, ou através de uma perseguição.
mas vai acontecer a evangelização. A igreja, irmãos, ela não vai perder essa guerra de forma nenhuma, tá? Vamos correr aqui. A visão, nesse caso aqui, que revela a universalização do evangelho. Preste atenção aqui que tem três versículos aqui, dois versículos aqui que falam sobre a questão de ensinar. Nós falamos aqui Mateus 28, 19, né? Mas Marcos 16, 15 também vai dizer aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Quem foi que estava ordenando? Nós já falamos, foi Jesus, né? Essa universalidade, ela se fundamenta na morte do Cordeiro, e esse Cordeiro, ele é o único considerado digno e, portanto, perfeitamente legitimado para desatar os selos e executar o juízo sobre a terra. Por quê? Por que essa autoridade? Porque por causa da justiça de Deus revelada em sua morte para redimir o pecador antes de julgá-lo, tá? Jesus, irmãos, ele aparece lá no Antigo Testamento. Jesus, ele aparece vindo aqui. Jesus, ele aparece no meio da igreja, como nós temos visto e sentido e pregado ele nos dias atuais. Mas Jesus também, irmãos, ele aparece no Apocalipse, ou seja, já no período que as tormentas estão caindo aqui sobre essa terra. Mas existe uma palavra: o Cordeiro venceu. E se o Cordeiro venceu, a obra que ele fez vai se cumprir. É importante frisar que o Cordeiro, em sua onipresença, não compartimenta o mundo em áreas específicas ou privilegiadas, né? Em toda a terra ele supervisiona e cria as condições necessárias para a redenção, para que a redenção seja proclamada, como fez Deus com o profeta Jonas. Então é só uma questão aqui para poder entrar nessa questão da transculturação da igreja. Aqui 11.2, a visão do papel transcultural da igreja. É aí que entra o papel transcultural da igreja. Segundo Atos capítulo 1 versículo 8, sua visão não pode circunscrever-se a uma comunidade local, mas deve ampliar-se até as últimas fronteiras do planeta, tá? Por isso, irmãos, a igreja, qualquer igreja, irmão, qualquer igreja, ela tem que viver pensando em missões, tá? E missões, irmãos, não é só no lugar também que nós estamos vivendo, não. Nós podemos fazer missões fora do país. Aqui a igreja mesmo, FADEV, faz missões fora do país. Aqui, quando se ajuda os missionários que estão ali na África, a igreja também, simultaneamente, ela está ganhando almas através daqueles homens ali que estão pregando a palavra de Deus. Porque há vários meios de se fazer missões, né, pastor? Indo, orando e contribuindo, tá? Indo, orando e contribuindo. A igreja, ela está inserida nessas três ordenanças aqui. É interessante que o número 4, como nós observamos aqui, aparece de forma implícita na Bíblia. Na Bíblia, ele é o símbolo de totalidade e se implica em afirmar com absoluta segurança que a doutrina de missões é bíblica, mesmo que este termo não apareça nas escrituras, tá? Aí nós observamos ali as quatro nações, né? Os 4 tipos de pessoas que nós temos que evangelizar. Aí a Bíblia também fala de quatro evangelhos. Nós temos 4 evangelhos. Nós temos os 4 ventos, que está escrito lá em Ezequiel. Nós temos os 4 seres viventes. Se você for estudar todos esses 4, essas pessoas, esses onde eu falei 4 aqui, você vai tirar lições maravilhosas. Mas observamos que está implícito, né? Nós não paramos para pensar nisso. Assim como a Trindade não é mencionada no texto sagrado de forma explícita, o cristão bíblico não duvida de que ela se constitui numa verdade doutrinária. Não é porque não está a palavra Trindade na Bíblia,
é que nós vamos duvidar que não exista a Trindade. Assim também, há muitas coisas na Bíblia Sagrada que está escondido ali, mas nós temos plena confiança de que existe e que é uma ordem do Senhor. A transculturação nesse caso significa então o quê? Encontrar em cada cultura os instrumentos adequados para proclamar de forma clara, aceitável e consciente a mensagem do Evangelho. Por isso, irmãos, é que é difícil a gente levantar um obreiro aqui da igreja para poder ir. Nós já vimos isso aí, inclusive nos dias aqui de cruzada missionária. Alguns que estão indo, né, para os países árabes, mas não é simplesmente ir, irmãos, e não é simplesmente chegar no meio da cidade e começar a gritar no meio da cidade, não, você vai perder a cabeça lá, você mal vai descer do avião, você já vai ser morto. Então você tem que entender essa questão da cultura, para você poder ir, tá? Na África do mesmo jeito e por aí vai, tá? Sabemos que os princípios da palavra de Deus são absolutos, inalteráveis e universais, assim como os elementos químicos da água. No entanto, pode-se servi-la em copos diferentes. Para exemplificar, cabe aqui a clássica expressão do famoso evangelista hindu, Sadhu Sundar Singh. Ele tem um livro muito importante, irmão, que é O Apóstolo dos Pés, se eu não me engano é aquele livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele diz o seguinte: a água da vida deve ser servida ao povo hindu em copo brasileiro? Não, em copo hindu. O que significa isso aqui, irmãos? Não tem como eu chegar lá querendo colocar a minha cultura lá no hinduísmo, lá no meio do hinduísmo. Não tem como fazer isso. Eles não vão te aceitar, tá? Agora preste atenção. Há verdades dentro da Bíblia Sagrada e na Bíblia Sagrada que não pode ser mudada. Não tem como a gente colocar, por exemplo, Jesus no meio dos deuses dele e dizer, não, Jesus é mais um Deus que você vai seguir. Aí você está desfazendo de Jesus, tá? Quer ver um exemplo que o pastor Ciro ele conta? Ele vai contar o seguinte, que um cidadão foi lá para a China comunista, e ele foi para um local ali onde as pessoas estavam se reunir ali para ouvir ele, e nunca tinha ouvido falar no Evangelho. Aí ele pegou e falou assim, ó, aí tinha um tradutor, aí ele começou a pregar a palavra de Deus, começou a dizer assim, olha, eu estou aqui para dizer para vocês que Deus ele tem plano na vida de vocês, assim como ele tinha plano na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí ele deixou o cidadão traduzir. Aí o cidadão começou a traduzir ali, ele não sabia o chinês, né? Aí foi 2 minutos e ele estava traduzindo a frase. Aí foi 5 minutos, ele estava traduzindo. Aí foi 10 minutos, ele estava traduzindo, ele bateu nele, peraí, eu não vou ter como pregar desse jeito não. Mas por que você está demorando assim? Ele, não, eu estou traduzindo o que o Senhor me falou aqui, mas primeiro eu estou explicando para eles quem é Abraão, Isaac e Jacó, porque eles não sabem quem são essas pessoas. Então não tem gente que pensa que chegar num lugar, né, e chegar lá, olha, né, e tal, e começar a pregar, chega para o índio, irmão, e vai falar, não tem como ele entender isso que você está falando. Por isso que é importante essa questão da transculturação, tá? A visão 11.3, a visão que revela o cumprimento da missão da igreja sobre a terra. A visão do Apocalipse implica em afirmar a dupla grandeza da missão da igreja. Primeiro, preste atenção que eu coloquei um ponto de interrogação ali, tá? Primeiro, mas eu estou falando aqui o que está no livro. Os anjos gostariam de ter assumido essa tarefa, mas coube ao povo de Deus a singular oportunidade de abrir as portas da salvação para os perdidos da terra.
Segundo, trata-se de tarefa gigantesca alcançar cada tribo, língua, povo e nação em seu próprio meio cultural antes que Jesus venha. Então são duas grandezas da missão da igreja. Mas o quê? Não. Eu fiz questão de colocar um ponto de interrogação ali, irmãos, porque eu preciso falar sobre isso aqui. Os anjos desejavam pregar o evangelho? Quem já ouviu alguém pregar e falar assim: olha, esse privilégio é muito grande que nós temos, porque os anjos, eles desejavam pregar o evangelho? Eu já ouvi, várias vezes, eu já ouvi, tá? Será que eles desejavam mesmo pregar o evangelho? Vamos para o texto, da onde eles tiram isso aqui? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o 12, diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais, esses que pregaram atrás aí, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aí ele diz, olha, os anjos queriam pregar, eles tiram daqui isso aqui, mas o texto está dizendo que os anjos queriam pregar? Não. A Almeida Revista e Atualizada vai dizer perscrutar, eles desejam perscrutar. O que é essa palavra perscrutar, irmãos? No grego é parakipsai, que significa olhar com o pescoço esticado, inclinar-se para olhar, examinar, exercer esforço para ver algo que não esteja na sua linha de visão. Preste atenção, o que é a palavra perscrutar? Vamos simplificar aqui, é como se você estivesse numa sacada e você esticasse o pescoço para ver o que está acontecendo embaixo. Quando você estica o pescoço para ver, é perscrutar. Então os anjos aqui, na realidade, eles estão atentos à pregação da palavra de Deus, eles estão interessados, mas eles não querem pregar a palavra de Deus, e eles não, preste atenção, irmão, a quem foi dado essa missão? A igreja, tá? E eu ainda vou mais longe. Os anjos, eles sabem o que é pecado? Não, eles não sabem o que é pecado, tá? Agora preste atenção, como que eu vou falar do pecado se eu não conheço pecado? Jesus, irmãos, ele veio aqui, ele não pecou, mas ele os pecados do mundo inteiro veio sobre ele, tá? Então ele tem toda a autoridade para morrer e nos salvar, tá? Agora, anjo, irmão, não foi chamado para pregar. Agora, se você for falar isso para uma pessoa, ele vai te levar lá para Apocalipse, que diz que, se eu não me engano, Apocalipse 14, que diz que um anjo vai passar voando pregando o evangelho, tá? Mas preste atenção, esse boca a boca aqui, ó,
de sair na rua e de falar do Evangelho não é a mesma coisa de voar no mundo inteiro anunciando o Evangelho. Não é, tá? Quer ver um outro exemplo? Cornélio, quem é que aparece para ele em um sonho? Um anjo. E ele fala assim: olha, as tuas orações foram aceitas, foram ouvidas, Cornélio. Ele poderia muito bem falar assim, ó, e agora eu estou aqui para pregar o Evangelho para você. Mas ele diz assim: olha, manda chamar quem? Pedro. E ele vai te dizer o que você precisa fazer. Era fácil, né? O anjo poderia ter pregado, irmão, mas não é função dele. Isso é função de quem? Da igreja, tá? Por isso, irmãos, como dizem lá os togados, né? Com a máxima vênia. Eu discordo aqui desse texto que ele colocou aqui, né? Que os anjos, ele colocou aí, tá no livro aí, né? Eu discordo, tá? Mas os anjos gostariam de ter assumido essa tarefa, tá? Deixa eu correr aqui agora. Só essa é uma ressalva sobre essa questão de pregar. A igreja e o denominacionalismo. Eita! Irmão, por que tem tanta igreja? Irmão, por que tanta denominação? Não é a pergunta que as pessoas falam por aí, fazem, inclusive para a gente. Para que tanta igreja? Por quê? Por que isso, né? Qual é o verdadeiro lugar das denominações no processo histórico da igreja? Como compreender o seu papel à luz das Escrituras, né? Mais do que em qualquer época é necessário desenvolver uma visão clara a respeito, tendo em vista duas razões, entre outras. Primeiro, o surgimento continuado e crescente de novos ramos denominacionais. Irmão, estão abrindo igreja a rodo. E só basta eu não gostar do Rômulo, que eu vou abrir uma igreja. Por exemplo, no meu trabalho tem um pastor, eu até sabia lá no serviço. Ele fez uma mensagem para eu de manhã e tudo. Ele era assembleiano da Nordeste, acho que é Taguatinga, né? E ele saiu na Assembleia de Deus porque nasceu dentro da Assembleia de Deus, foi crescendo, desenvolveu o seu ministério lá dentro, foi pastor e tudo dentro da Nordeste lá. Mas ele entrou na discordância da Assembleia de Deus por causa justamente das questões doutrinárias da igreja. Doutrinárias, às vezes porque chamou atenção, né? Às vezes porque não gostou do estilo do pastor da igreja, às vezes não sei o que. Irmão, aí alguém vai dizer assim: pastor, mas é melhor ter uma igreja aberta ali do que um bar, né? Depende por qual razão que foi aberta aquela igreja. E hoje eu sigo ele, pastor, e ele levou as coisas da Assembleia de Deus para dentro da igreja dele. Igual o estudo da palavra, tem culto de ensino. Pronto. Tem a EBD, só que não no domingo. Aí. Tem uma EBD, né? Então não é BD, né? Mas assim. Não, eu sei, estou falando. Uma revista, né? Outro dia. Irmãos, eu estava pastoreando essa igreja, tá? Lá na 19 da Norte. Olha aqui, irmãos. Estava pastoreando essa igreja. E chegou um grupo de irmãos e começou a congregar, começou a visitar a igreja. Um grupo de irmãos. E era um grupo grande. E aí tal, eles ficaram ali e tal. Aí um dia eles pediram para conversar comigo. E aí eu fui lá no gabinete, né? E aí eles começaram a conversar comigo. Falaram: pastor, a gente está querendo congregar aqui nessa igreja. Eu falei: tudo bem. Vocês são da onde? Eu falei: a gente era numa igreja ali, mas lá nós resolvemos sair lá daquela igreja. Aí eu falei: não, por quê? Eu falei: não, é o seguinte, inclusive uma irmã que estava vindo com eles lá, era uma senhora. Aí ela falou assim: olha, a minha irmã, né, filha aqui da minha mãe aqui, ela
ela estava numa igreja, lá na igreja, e o pastor estava lá na igreja também, de uma família, tá? E ela também com uma família. E os dois resolveram namorar. O pastor e a vice-pastora. E ela largou o esposo e ele largou a esposa e se uniram. Aí eles chegaram nele e falaram assim: não, o senhor não pode fazer isso. Aí ele: não, a gente pode, a gente está apaixonado. Aí, irmão, acabou que eles tiveram que sair da igreja, e aí eles continuaram os dois juntos. Acabou 2 famílias, destruiu 2 famílias, e aí eles tiveram que sair da igreja, toda a família, irmãos. Havia irmãos chorando no gabinete, estavam chorando no gabinete. O que eu quero falar com isso, irmão, mesmo sendo um assunto polêmico, é que hoje está acontecendo, infelizmente, isso aqui, né? Se ali não tem um bar, mas tem uma igreja e foi aberta ali, mas foi aberta por um adúltero, por uma pessoa desconcertada, por uma pessoa em pecado, eu não vou aprovar isso. Eu não aprovo, entendeu? Eu não aprovo. Ah, mas Deus aprova. Quem é o Senhor? Não, eu estou dizendo, eu estou dando uma opinião sobre isso aí. Então, irmãos, temos que ter cuidado com esse surgimento continuado e crescente, e tem surgido mesmo, irmão, igreja para tudo quanto é gosto. Tinha uma igreja aí, irmãos, até muito tempo atrás aí, uma igreja aí que colocaram o nome de Poleiro dos Anjos. Poleiro dos Anjos, irmão. Aí o pastor Antônio Gilberto falou sobre essa questão do poleiro, né, dos anjos. Quando você entra num poleiro, o que é que você vê embaixo ali? Só nojeira, irmão. Só nojeira. Imagine, irmãos, os anjos ali, né? Então, já viu que esse ambiente não é um ambiente saudável. Então, irmão, e vai indo, cuspe santo, e vai indo aí, tá? Aí, tudo é natural, né? E vai indo. Então, cuidado com isso, irmão. A necessidade de os crentes, principalmente os novos na fé, saberem como comportar-se nesse contexto, nem sempre precisa de tantas ramificações. Então, tem que se abrir o olho também, irmão. Tem que se abrir o olho. O que eu estou fazendo aqui nessa noite é abrindo o olho também. Eu saí de um ministério grande, irmão. E pela misericórdia de Deus, pastoreei a igreja lá. Fui para outro ministério, mas aí por necessidade de mudar aqui para Valparaíso, eu saí desse ministério. Não foi por causa de, eu saí porque eu não gostava de lá, não. O outro, eu saí por causa de política mesmo, política dentro da igreja. E saí por causa daquilo lá mesmo. Então, irmãos, algumas pessoas chegam: por que o senhor não abriu uma igreja? Porque Deus não me mandou abrir uma igreja. Porque Deus não me mandou abrir uma igreja. Eu vou abrir igreja agora porque eu saí de outro ministério? Negativo. Deus não está falando. Deus não falou isso comigo, tá? E eu não tenho necessidade disso, porque hoje se abre igreja por causa de dinheiro. É um meio de vida. Igreja não é meio de vida, não, irmão. Igreja não é meio de vida, tá? Eu vou abrir por causa disso, por causa daquilo. Irmão, você vai abrir se Deus se verdadeiramente Deus está mandando você abrir, tá? Eu fui ser chamado, né, igual o outro lá, que eu era cabo, ele era sargento, e ele abriu uma igreja, né? Então, por aí vai. A doutrina da igreja no Novo Testamento. Aí nós temos aqui o Novo Testamento em seu ensino acerca da estrutura da igreja, encerra basicamente 2 verdades universais. Primeiro, a igreja ela tem caráter universal, porque no mundo inteiro, irmão, onde tiver uma pessoa, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, é a igreja, tá? E tem o seu caráter local também. Isso aqui é chover no molhado, tá? Razões para a existência de tantas denominações. Agora eu estou dizendo, irmão, das denominações sérias, tá? Razões. Primeiro, a primeira razão é de fundo histórico, tá? De fundo histórico. Ou seja, na Idade Média, quando a igreja havia de todos se desviado de seus propósitos, começaram a surgir indivíduos e movimentos em seu meio, pregando o retorno ao modelo primitivo. Aí nós temos o caso de quem? Martinho Lutero, que
escreveu as 95 teses e afixou ali na porta da Igreja Católica de Wittenberg. E ali começou-se com isso a reforma protestante, tá? E é lógico, irmãos, aí um ramo foi para lá, outro ramo foi para cá, mas tudo com um pensamento só, Cristo. E aí foi quando surgiu os 5 solas, né? Quem já ouviu falar sobre os 5 solas? Então vamos lá para os 5 solas aqui, ó. Não é sola de sapato não. Vamos lá, os 5 solas da reforma protestante: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Glória. Ou seja, sola gratia, somente a graça, não é obra que salva, somente a graça é que salva, tá? Somente a fé em quem? Em Deus, no sacrifício, tá? Somente a fé, só Cristo salva, só Cristo salva, e só as Escrituras é que nos mostra este verdadeiro caminho, tá? E enfim, só lhe deu glória, só Deus merece toda glória, tá? Isso aqui, irmãos, são 5 pontos principais da igreja. Não precisa fazer mais nada, não precisa você fazer indulgência, comprar um terreninho no céu, dar dízimo para ser salvo, não, tá? Dar dinheirinho, dar não sei o que, fazer isso, fazer aquilo, ajudar, não, isso aqui desfaz de tudo, tá? Que a igreja católica, e infelizmente no meio evangélico estão entrando por esse caminho também muitas igrejas, tá? O que a igreja católica estava fazendo lá atrás, muitas igrejas evangélicas estão fazendo hoje, tá? Então, primeiro é o fundo histórico. Segundo, a outra razão é de natureza doutrinária, tá? Doutrinária. Enquanto uma pratica ensinos extremados de um lado, há outras que excedem de outro. Junte-se a isso a falta de amor, o orgulho e o egocentrismo, tá? Então, irmãos, existem denominações, sim, com toda certeza, mas existem denominações que extrapolam. E agora deixa eu falar, a igreja, mesmo aqui uma denominação séria, ela está livre de que tem heresia no meio dela? Não. Mas por qual razão? Vamos lá para Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, isso aqui é importante demais, irmão. Deuteronômio 13, versículo 1 ao 4. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio da onde, irmão? No meio da igreja, no meio de ti, no meio do povo, tá? Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, preste atenção, o profeta ou sonhador de sonhos, ele levantou no meio do povo, e aquele sinal aconteceu, ele falou que ia acontecer um sinal, e aconteceu, aí vamos lá, ó. E suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos, aí quando acontecer esse sinal, ele vai ser tão famoso ali no meio, ele vai dizer assim, olha, venham para cá, vamos servir esses deuses aqui, tá? Versículo 3, não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vos prova. Ou seja, irmão, Deus permitiu que aparecesse no meio. Para quê? Para provar o povo. Aqui está dizendo, ó, o vosso Deus vos prova para saber o quê? Se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Versículo 4.
após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Olha o que está acontecendo aqui, irmão. Surgiu um profeta no meio. Ele falou que ia acontecer alguma coisa, mas aí aconteceu aquilo. Ele disse: vamos adorar outros deuses. Aí você tem duas opções: ir atrás dos deuses, ou dizer negativo, eu adoro só um Deus, tá? Não ouçam esse profeta não, porque é Deus que está provando vocês. Por isso, irmão, tem coisas que acontecem no meio da igreja, não é porque a igreja está desconcertada não. Às vezes acontece coisa dentro da igreja, é Deus provando, irmão, para saber se nós somos fiéis ou não. Porque, irmão, se acontece qualquer coisinha, nós já desviamos. Imagine se nós formos perseguidos. Imagine se nós formos perseguidos, tá? Então, tem que ter essa natureza doutrinária, mas não é por causa disso também que a igreja vai ficar sem ensinar, tá? A igreja tem que ensinar. A outra razão é de ordem administrativa. Irmãos, a igreja é um CNPJ, tá? A igreja é um CNPJ. Nós aqui não estamos como fantasma nesse lugar aqui não, tá? E em terceiro e último lugar, por último, o denominacionalismo pode ser compreendido como parte da vontade permissiva de Deus. Preste atenção. Quando alguém chegar ali diante do trono branco, Deus pode muito bem falar assim, ó: por que você não me serviu? Aí ele vai dizer: porque eu não gostava da Assembleia de Deus. Deus pode dizer com toda convicção: mas tinha a Batista. Mas eu não gostava da Batista, tinha a Presbiteriana. Mas eu não gostava da Presbiteriana, tinha a Quadrangular. Mas eu não gostava, tinha essa, tinha aquilo. Irmão, ninguém vai ser indesculpável diante de Deus, tá? E outra coisa que eu até coloquei aqui, Jesus ele vai dizer assim: olha, eu sou a videira e vós sois um ramo. É isso que ele falou? Não. E vós sois os ramos. Um ramo vai para cá, um ramo vai para cá, o outro vai para cá. Mas o importante é estar na videira, tá? Como lidar com a existência das denominações? Buscar unidade fraterna e o aperfeiçoamento espiritual dos santos, tá? A unidade é orgânica, ou seja, é um corpo, mas não precisa ser necessariamente organizacional. Vou explicar isso aqui. Não se pode, em nome da unidade, abrir mão dos princípios absolutos e inegociáveis da palavra de Deus. Se os fundamentos são outros, não há também comunhão. Irmão, nós podemos viver muito bem a Assembleia de Deus junto com a Presbiteriana. Nós podemos viver muito bem a Presbiteriana junto com a Batista, tá? Agora, preste atenção, princípios inegociáveis nós não podemos abrir mão. Quer ver um exemplo? Aqueles que pensam contra a Trindade, aí nós podemos dizer com toda certeza, eles estão indo contra a própria palavra de Deus. Nesse caso aqui, irmão, nós não podemos nos aparentar, tá? Agora, com outras igrejas, nós podemos sim, com toda convicção. Aí ele vai dizer aqui, olha, outra maneira de se mostrar ao mundo a unidade da igreja na diversidade denominacional, sem abrir mão da identidade, é participar de projetos comuns ao povo de Deus. Por exemplo, pode se juntar aqui todas as igrejas e fazer um evento do dia da Bíblia. E isso aqui vai impactar esse local aqui. Todas as igrejas juntas, Assembleia de Deus, Presbiteriana, né, Batista, todos no dia da Bíblia. É lógico, irmão, sabe por que muita gente às vezes não faz isso? É porque cada um quer puxar a sardinha para o seu prato. Não, eu vou ter que ir lá, né, e o Batista não vai gostar.
O presbiteriano vai falar sobre predestinação lá do jeito que eles falam, e o assembleiano não vai gostar, e por aí vai. Aí fica nesse jogo, sabe, irmão? Jogo, porque o objetivo deveria ser o quê? As almas. As almas. É isso, né? Irmãos, a igreja e o trabalho feminino. Não obstante os avanços desse tema, ainda gera polêmica em determinadas áreas do movimento evangélico. É compreensível, mas não aceitável, que os condicionamentos culturais da sociedade tenham favorecido posturas discriminatórias contra a participação da mulher nas atividades eclesiásticas. Desde a primeira hora da igreja, entretanto, mesmo durante o ministério terreno de Cristo, as mulheres estiveram presentes com a sua relevante contribuição para a vida comunitária. Irmãos, preste atenção, tem igrejas hoje que querem trazer os costumes lá do Antigo Testamento para a igreja cristã. E preste atenção, mesmo que o judaísmo tenha ou não as suas restrições quanto às mulheres, isso não funciona com o cristianismo. O cristianismo ele começou junto com as mulheres participaram do ministério de Jesus Cristo, as mulheres participaram dos ministérios dos apóstolos, e a igreja hoje não pode se fechar e começar a barrar, né? E tem que ficar calado, né? A mulher não pode ensinar, Paulo diz isso lá no texto, né? E por aí vai. Irmãos, você tem que entender a questão da cultura da época também, né? Então, o resgate da mulher no cristianismo, aqui nós observamos que várias mulheres no Antigo Testamento, delas vieram o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar aqui essas mulheres, a Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. E aí ele vai dizer, o comentarista vai dizer assim, das quais apenas sobre Ruth e Maria não pesava nenhum deslize moral. Só que Ruth, irmãos, aí eu coloquei aqui, né? Só que Ruth, ela era o quê? Moabita. Isso pesava também, porque ela era uma dos povos inimigos de Israel, e isso ela era considerada para muitos como uma mistura, tá? Então, só Maria aqui nesse ponto que não pesa nada, mas até a Ruth tinha esse probleminha também, tá? Para o judeu. Sim. Para os judeus, Maria, né, não aceita de jeito nenhum. Esses registros encerram algumas razões. Deus não oculta as transgressões dessas mulheres aqui. Deus não olhou para as transgressões delas, né? Elas se arrependeram das suas falhas e mudaram de atitude. E o aparecimento na genealogia de Jesus nada diminui Jesus Cristo, mas mostra o quê? Um Deus que se humanizou, passou por essas gerações de pessoas imperfeitas, para mostrar que mesmo o célio imperfeito tem jeito, né? Mesmo o célio imperfeito tem jeito. Esse enfoque enaltecedor do papel da mulher, visto também no ministério de Jesus. Aí nós temos Maria Madalena, Joana, Susana, todas essas mulheres trabalharam com Jesus Cristo. Inclusive, se eu não me engano, Susana, irmãos, era de dentro do palácio de Herodes e trabalhava com Jesus Cristo. Olha que coisa, né? No Pentecostes elas estavam juntas. Possivelmente, irmão, elas viram Jesus subir aos céus na sua ascensão, participaram da assembleia que escolheu o sucessor de Judas, estavam presentes no dia em que o Espírito desceu sobre a igreja, tá? Ponto 2, a posição da mulher na igreja primitiva. As mulheres se destacam também na igreja primitiva, pelo seu envolvimento no serviço de assistência social. Uma delas aqui, a primeira é Dorcas. Ela trabalhava fazendo o quê? Roupas, ela é costureira, irmão. Mas ela usava esse dom também para ajudar a igreja, né? A segunda está na Epístola aos Romanos. Ela trata-se de Febe. Ela é recomendada por Paulo para que seja recebida com a mesma hospitalidade com a qual honrava e ajudava os servos de Deus. E aqui, irmãos, entra uma palavra aqui que ela ajudava a Paulo. Essa palavra ajudar aqui
é a mesma palavra de diácono, é a mesma palavra. Então ela tinha uma função, como nós conhecemos hoje, de uma diaconisa, tá? E 3.3, a importância do trabalho feminino na igreja. 1 aos Coríntios, Paulo reivindica o direito de ter a companhia de mulheres santas em seu ministério, em missões também. Filipenses 4, 2 e 3, está implícito que tinham duas cooperadoras de Paulo, que elas não estavam de bem uma com a outra, e Paulo escreve dizendo que as duas tinham que se reconciliar, tá? E os que apelam, irmãos, para 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34, dizendo que as mulheres estejam caladas na igreja, nós temos que ver por que Paulo fala isso aí. O versículo 35, ele vai explicar, e vai mostrar que possivelmente era mulheres que na hora da pregação da palavra de Deus, ficava interrompendo para perguntar o que era aquilo, tá? É essa a situação, tá? Segundo o nosso comentarista aqui, tá? E foge à lógica, mas pensar num segmento tão grande, maior que o dos homens, não tenha nenhuma contribuição a prestar na obra de Deus. O caso do trabalho das mulheres. As mulheres têm maior sensibilidade para atuar em áreas nas quais o sexo masculino pouco produz. Irmãos, a mulher tem um jeito de trabalhar e trazer a pessoa para sentar que o homem muitas vezes não tem, tá? Muitos homens não têm. A maioria das mulheres tem esse jeito de trabalhar, e trabalhar em todas as outras áreas também. Nem sempre os homens se mostram dispostos a agir. Nessas horas elas se revelam mais corajosas. Quarto, elas são membros do corpo de Cristo e desfrutam dos mesmos deveres e privilégios de todos os demais membros. E sem nenhum subterfúgio, quando os homens não querem mesmo fazer, são elas a quem Deus usará para levar adiante o seu propósito, tá? E eu encerro aqui agora dizendo: cabe à igreja de hoje compreender que a dedicação feminina na obra do Senhor não é menos importante do que o trabalho empreendido pelos homens. Ambos têm o seu espaço no corpo, sendo a vontade soberana de Deus. Então, irmãos, todas as mulheres são bem-vindas para trabalhar na obra de Deus. E o que a gente observa, principalmente nas orações aqui de manhã, irmãos, né, nos trabalhos exercidos pela igreja, olha a figura da mulher se destacando em tudo, né? Então vamos parar com essa questão desse machismo aí, né, e dizer que lugar de mulher é atrás de um fogão, que está errado. Lugar de mulher é fazendo a obra de Deus também, da mesma forma que o homem, tá bom? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.